Já parou para pensar o que de fato organiza uma nação? Existe um conjunto de regras fundamentais, a Constituição, que basicamente dita como tudo funciona. Mas a grande questão é: quem é que tem o poder de escrever esse livro de regras, começando do zero? Pois é, essa pergunta vai direto ao ponto. De onde vem a autoridade para chegar e dizer as regras começam aqui? O que a gente está buscando é a fonte original, a raiz de todo o poder legal dentro de um país. No mundo do direito, essa autoridade máxima tem um nome que já diz muito sobre a importância dela. É o chamado poder constituinte. Ok, vamos destrinchar isso aqui. O poder constituinte não é só uma parte do governo, não. Ele é a força que cria o próprio governo. É tipo a nascente de um rio, de onde todas as outras leis vão brotar. É a autoridade que define as regras do jogo antes mesmo do jogo começar. E essa citação do jurista Canutilho é perfeita, porque ele usa palavras muito fortes, né? Ele não fala em lei ou norma, ele fala em poder, força, autoridade. Isso mostra que a gente está falando de algo que vem antes da lei. É a base política que sustenta toda a estrutura jurídica que vem depois. Agora vamos entender o tipo mais puro e absoluto desse poder. A melhor forma de pensar nele é como o poder do criador de todo um sistema. E essa analogia do criador é ideal. Porque o poder constituinte originário não está ali para remendar ou ajustar regras que já existem. Não. Ele está criando um universo legal inteirinho do zero, muitas vezes rompendo com tudo que existia antes. É ele quem desenha o tabuleiro. E esse poder criador tem características bem marcantes. Ele é inicial, porque nada vem antes dele. Ele é autônomo e incondicionado, ou seja, não precisa seguir nenhuma regra prévia. E, na teoria, ele é ilimitado, livre para criar a nova realidade constitucional da forma que achar melhor. Certo. Mas e depois que o livro de regras já foi escrito? Aí é que entra em cena um segundo tipo de poder. A gente pode chamar ele de guardião das regras. Exatamente. O papel aqui não é mais de criação, mas de manutenção, de reforma. Esse poder derivado é ele mesmo uma criação do poder originário. Ele foi pensado para permitir que a Constituição evolua com o tempo, mas sempre dentro dos limites que o criador original estabeleceu. E aqui o contraste com o criador é total. Esse poder é subordinado, ele obedece ao poder originário. Ele é condicionado, porque só pode agir seguindo um procedimento já definido. E o mais importante, ele é limitado. Existem barreiras, coisas que ele simplesmente não pode mudar. Olha só, essa comparação deixa tudo bem claro. De um lado, o criador, inicial, autônomo, sem limites, o poder absoluto que funda a ordem. Do outro, o guardião, subordinado, limitado, condicionado, um poder que opera dentro da ordem que já foi criada. E essa ideia de limitação nos leva a um ponto fundamental. Nem tudo no livro de regras pode ser reescrito pelos guardiões. Algumas coisas são sagradas. São as famosas cláusulas pétreas. Pense nelas como os pilares de uma construção. São o núcleo da Constituição, aquilo que o poder originário decidiu que era tão importante, mas tão importante, que protegeu de qualquer mudança futura. É uma forma de garantir que a essência do Estado não se perca. Ok, agora a coisa fica ainda mais interessante. Existe um jeito de uma Constituição mudar sem que ninguém altere formalmente uma vírgula sequer do texto. Parece um paradoxo, né? Como algo pode mudar sem mudar? Mas a resposta é sim, com certeza. E o mecanismo por trás disso é um processo bem sutil, informal, mas com um poder impressionante. E aqui está a grande diferença. Na reforma formal, o texto da lei é literalmente reescrito. Já na mutação constitucional, o texto fica lá, intacto. O que muda é a interpretação dele, o sentido que a sociedade e os tribunais dão àquelas palavras. E esse sentido evolui com o tempo. A esse fenômeno damos o nome de poder constituinte difuso. Não é um poder formalizado, é um poder que acontece na prática. É como uma árvore. O tronco e as raízes estão fincados no texto original, mas os galhos e as folhas crescem, se adaptam à luz do sol, ao ambiente. Isso mantém o documento vivo, relevante. E para fechar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. No mundo globalizado de hoje, o poder de criar regras já não termina na fronteira de um país. Esse é um conceito mais recente, claro, impulsionado pela integração entre os países. A gente está falando de uma ordem de leis como a da União Europeia, por exemplo,
que se coloca acima das constituições de cada país e cria uma nova camada de regras, muitas vezes baseada numa ideia de cidadania que vai além da nacional. E isso nos deixa com a grande questão da nossa era. Existe uma tensão clara entre a soberania de uma nação, o poder originário do seu povo e as regras de uma ordem global. Esse é um dos maiores desafios do nosso século. No fim das contas, onde exatamente a gente traça essa linha?